Muito bem, pessoal. O Carmelo Anthony, ele foi convidado para participar do podcast do Paul George. Ótimo podcast, inclusive, tá? É um ótimo podcast. Só tem que parar de desmonetizar os meus vídeos, hein? Alô, Paul George! Para de desmonetizar os meus reacts, pô. Toda vez que eu reajo a um trecho do podcast do Paul George, dá 2 semanas ele desmonetiza o vídeo. Porra! Pô, Paul George, que ganância é essa? Deixa de ser ganancioso, deixa de ser mesquinho. Libera a monetização, deixa o titio aqui, pô. Ganhar um trocadinho, pô. Quebra essa pra mim. Mas enfim, apesar de ser ganancioso, o Paul George tem um bom podcast e o Carmelo Anthony foi convidado para participar. Eu já até reagi a um dos trechos do episódio com ele. E nesse vídeo, eu quero reagir a um trecho onde o Carmelo fala sobre uma das grandes polêmicas aí desse último mês, que foi a não convocação do Jaylen Brown pelo time dos Estados Unidos, né? A seleção dos Estados Unidos está lá em Paris, disputando as Olimpíadas, estreou hoje, vencendo muito bem a seleção da Sérvia, e o Jaylen Brown, mesmo tendo sido o MVP das últimas finais da NBA, ele não foi convocado, e isso acabou gerando uma grande discussão, uma grande polêmica, principalmente depois do próprio Jaylen Brown ter vindo a público falar sobre o caso, né? O Jaylen Brown, ele meio que deu a entender, meio não, ele deu total a entender de que ele não foi convocado por conta da treta que ele tem com a Nike. O Jaylen Brown, ele não se dá bem com a Nike, que por acaso é a fornecedora de materiais esportivos da seleção dos Estados Unidos. Ele não se dá bem com a Nike, tem uma treta aí de alguns anos aí com a Nike, e segundo ele, por conta dessa treta, ele não foi convocado, né? Aparentemente, ele... De novo, aparentemente não. Eu tô tentando deixar no campo da suposição para não cravar algo que não é 100% verdadeiro. Mas pro Jaylen Brown é verdadeiro. Então, acho que dá pra eu não usar os termos supostamente e aparentemente. Dá pra mim falar que realmente ele acha que a Nike moveu os pauzinhos ali pra ele não ser convocado. Ele tem essa convicção. E aí, gerou uma grande polêmica. O Grant Hill, que é o coordenador da seleção ali, ele veio a público falar que não tem nada disso, que, pô, chamamos o Derrick White pra substituir o Kawhi, porque teve essa também. Rolou uma discussão grande depois que o Kawhi foi cortado e chamaram o Derrick White pro lugar e não o Jaylen Brown. Aí que rolou realmente a discussão, porque quando ele não esteve na primeira lista, algumas pessoas falaram que, pô, ele tinha que estar ali, mas não houve uma grande comoção. Só que quando ele não foi chamado para substituir o Kawhi, aí sim rolou a discussão grande e aí sim o Jaylen Brown veio a público. Só que aí o Grant Hill, ele falou que não, chamamos o Derrick White pensando no grupo, pensando no funcionamento do time e tal. E falou que tem muita gente criando teorias da conspiração. Então, tá rolando essa polêmica. E o Carmelo, que é um dos maiores jogadores da história da seleção dos Estados Unidos. O Carmelo, ele tem o quê? 3 medalhas, né? Ele tem 3 medalhas de ouro, se não me engano. Ele ganhou em 2008, 12 e 16, né? Tem 3 medalhas de ouro. Ele é o segundo maior cestinha da história da seleção, atrás apenas do Durant. O cara é, pô, lenda. Lenda da seleção dos Estados Unidos. O Carmelo, ele resolveu dar a opinião dele sobre essa questão do Jaylen fora do Dream Team, né? E aí, vamos ouvir o que o Carmelo tem para dizer. Peço desculpas por esse enorme contexto, mas eu acho que era importante dar aí a contextualizada, porque nem todo mundo tá por dentro dessa treta. Então, para incluir todo mundo, fiz aqui essa contextualização um pouco extensa, mas, enfim. Vamos aqui ouvir o Carmelo.
Antes, peço para que deixe seu like, se inscreva no canal e o link do episódio completo vai estar aí na descrição para quem quiser assistir. Fechou? Vambora! Fala, Carmelo. Fala o que você tem para falar, meu amigo. Whole Jaylen Brown situation with the Team USA. You guys have both played in the Olympics, and he was at the ESPYs with the trophy, and there's just a lot of talk going around that subject. What are your thoughts of him being left off the team? I think he should have got a shot. I think Paul should have got a shot. Like, that's just... Paul George, calma aí também, né, Carmelo? Aí, Jaylen Brown eu entendo. Agora, querer o Paul George aí calma aí. It is what it is. Like, you can't, for whatever reason it is, you can't make it that obvious for whatever reason it is. Yeah. Like, and this is where, like, it had to draw the line somewhere. Like, this man busts his ass. He works hard. He take everything that people say about him. He's not marketable. He's not this. He's not that. And he go win a championship and do it the way he did it. Right. How he don't get a shot at the USA team? Well, you want to tell me he don't fit the style of play? That's not it. You know what I'm saying? Like, So if it's political, if and I don't like using that term political, but if it's something of that nature that we don't understand, have a conversation with the man. Like, at least give him the respect. Like, yo, you a champion, you won, you played on this team before. You're a part of Team USA. Right. Yeah. We have history with you. So it's like, if it's something that's personal, they don't like his aura, they don't like the way he think, they don't like the way he rock out. Like, give him the opportunity and say, we're not going to go with you. Here's why we're not going to go with you. Yeah. I think it... Cara, eu concordo com o Carmelo. Tá? Eu acho que o Jaylen Brown, ele merecia uma chance, merecia oportunidade, pelo ano incrível que ele teve. Eu acho que, mano, tipo assim, você chamou o Tatum, você chamou o Holiday, você chamou o Derrick White, e você não chamou o cara que foi o MVP das finais pelo time desses outros 3 caras. Você tá entendendo? É foda. Foda. É estranho. Fica estranho. Não sei até que ponto essa teoria do Jaylen Brown, de que a Nike tá conspirando contra ele lá dentro da seleção dos Estados Unidos, eu não sei até que ponto essa teoria ela é verídica, ela é válida. Mas que soa estranho ele não ter sido chamado depois de tudo que ele fez nesse último ano. E não só nesse último ano, mas os últimos anos do Jaylen Brown são ótimos. São ótimos. Mas nesse último ano foi absurdo. MVP da final do Leste, MVP das finais. Soa estranho ele não ter sido chamado. Eu acho que ele tem talento suficiente pra estar nesse time. Eu acho o Derrick White monstruoso. Eu acho que pro encaixe desse time, pra forma como esse time tem que jogar, que é contra-ataque, transição, faz muito sentido ter o Derrick White, porque ele é um cara que gera essas situações de contra-ataque, porque ele rouba muita bola, força muito turnover, então faz sentido ter o Derrick White. Mas também faz sentido ter o Jaylen Brown. Entende? Então, eu entendo e concordo com o ponto do Carmelo. O cara merecia pelo menos uma chance. Merecia, ele fez por merecer. Então, eu tô com o Carmelo aqui, mano. Eu tô com o Carmelo aqui. E se por acaso a decisão foi tomada por conta de algum tipo de influência da Nike ou pela seleção dos Estados Unidos não concordar com algumas visões que o Jaylen Brown tem, porque o Jaylen Brown ele é um cara que se posiciona bastante. Ele tem opiniões fortes, ele é um cara de personalidade forte, ele não tem medo de compartilhar o que ele pensa. Eu gosto muito disso no Jaylen Brown. Não que eu concorde com tudo que ele fala, não que eu concorde com todas as opiniões dele, mas eu gosto do fato dele dar as opiniões dele. Dele não ser um jogador que só fala o que tem que ser falado, que só fala o que pedem pra ele falar. Sabe, ele não é um cara que meio que, ele é todo moldado pelo media training. Não, o Jaylen Brown ele vai lá e fala o que ele quer, fala o que ele pensa. Eu gosto disso nele.
E se por acaso a decisão de não chamar ele foi por conta disso, eu acho que é errado, mano. Eu acho que você tem que pensar. Você tá convocando o atleta. Você tá convocando um atleta, mano. As opiniões dele não devem ter um peso tão grande assim. Na questão da convocação. Só se por acaso o treinador falar, não, mano, eu não quero esse cara porque ele vai estragar o grupo, vai estragar a química do vestiário, eu não quero ele. Aí beleza, mas se não tiver isso, se não tiver dedo do técnico, se for uma decisão da organização, por conta das visões do jogador, eu acho errado, mano. Eu acho errado. Então, enfim, eu tô com o Carmelo aqui, mano. Jaylen Brown, ele deveria ter tido pelo menos uma chance. Pelo menos uma chance. Talvez não na primeira lista, mas quando o Kawhi sai, você entende? Deveria ter sido ele. Deveria ter sido ele. De novo, eu não discordo da convocação do Derrick White. Você nunca vai me ver criticando a convocação do Derrick White. Nunca. Porque o Derrick White é muito bom. Muito bom. E, de novo, pro jeito que a seleção dos Estados Unidos joga, faz sentido ter o carequinha lá. Mas... Jaylen Brown. O ano dele é absurdo. Ele merecia uma chance. It makes it worse because the replacement was one of his teammates. I think it might have been... Isso pesa também. O fato do cara que entrou na vaga dele ter sido um cara do time dele, pega um pouco também. a little bit more understanding if it was someone like a Paul or someone not on the Celtics, you know what I mean? But And that's not to take nothing away from Derrick White. Meio que assim, o Jaylen Brown viu todos os amigos dele sendo convocados e ele não. Você entende? Pô, me deixaram de fora da festa, chamou todos os meus amigos e não me chamou. Pô. of course not. Like to make that team is special. Like I would say, bring one of them kids off the guys off the select team. Like, you know what I mean? Like that been part of Team USA for all of these years. Let them come get that experience. Yeah. Isso é um bom ponto do Carmelo. Se por acaso, pro lugar do Kawhi, eles tivessem colocado o Cooper Flag. Não, a gente vai colocar o Cooper Flag aqui. Ah, por quê? Não, porque é o moleque que vai vir aí no próximo draft, a gente quer que ele já tenha uma experiência com a galera profissional. O Anthony Davis, em 2012, eu acho que ele foi assim, não foi? Também? O Anthony Davis, ele tava no college, não tava? O Christian Laettner, do Dream Team, ele foi assim, eu me lembro que foi assim. Ele tava no college e chamaram ele. Tanto que até tem uma discussão se não deveriam ter chamado o Shaq. Eu acho que teria sido melhor ter chamado o Shaq. Eu acho que o Dream Team... A escalação do Dream Team ficaria mais foda se tivesse o Shaq. Porque o Laettner meio que gera uma estranheza. Tipo, caralho, quem que é esse Christian Laettner? Entendeu? Então, esse é um ponto interessante. Se ele tivesse colocado o Cooper Flag, eu acho que seria mais fácil justificar. Entende? Do tipo, irmão, não, convocamos o moleque aqui porque a gente quer dar experiência pra ele. Ele treinou muito bem, chamou a atenção nos treinos, foi bom pra caramba. A gente quer o moleque. Então é um ponto... Pô, o Carmelo mandou bem aqui. Faz sentido. Chama o Cooper Flag, então. You know what I'm saying? Instead of just bringing somebody in, like, if you're not going to go get them guys, bring somebody in who's already been in the program over the years so we can show the rest of the world that we're developing too. Yeah. Nossa, faz muito sentido isso. Faz muito sentido isso que o Carmelo tá falando. Nossa, seria uma saída muito boa pra essa questão. Talvez tivesse um barulho. Talvez o Jaylen Brown também chiasse. Talvez, mas... Nossa, chance... Nossa, seria muito melhor. Putz, o Carmelo matou a pau aí. Matou a pau aí o Carmelo. Our farm system works. The USA Select Team, this shit works. This guy worked so hard, he got a chance to make the USA team. Mm-hmm. That's the American dream, when you really think about it. Nossa, muito bem. A narrativa é boa também. Pô, muito bom, Carmelo. Everybody else does it. Facts. They start the younger leagues and the development leagues, and then they get a chance to go play for the Real Madrids and play for the Barcelonas and all of those club teams. Like, why we can't do that? Yeah. So that's my opinion on that. But Jaylen for sure should have got a nod. He should have been spoken to. And I hope somebody reached out to him to try to talk about it and let's figure this out, because there's no way we can be having these basketball moments and
you getting penalized. Right. You almost get penalized for who you are. Mm-hmm. And that's the fucked up part. Pô, Carmelo foi muito bem aqui, mano. Concordo 100% com o Carmelo. 100%. 100%. Concordo com a parte de que o Jaylen Brown deveria ter recebido uma chance. E concordo com essa questão de que, mano, beleza, Kawhi saiu, precisa chamar alguém? Chama alguém que tá treinando aqui com o time. Nossa, ia evitar tanta discussão. Nossa senhora. O Carmelo foi muito bem, hein? Carmelinho, show de bola. Carmelo que tem um podcast excelente também, que não corta a minha monetização. Então eu prefiro o podcast do Carmelo do que o podcast do Paul George. Porque o Carmelo me deixa pagar minhas contas. O Paul George tá dificultando minha vida. Então, vão assistir o podcast do Carmelo. Muito bom, muito bom. E eu vira e mexe, tô reagindo a alguns trechos também do podcast do Carmelo. Porque realmente é muito bom. Não é só porque não corta a minha monetização. É porque realmente o Carmelo, ele tá mandando bem como comunicador. Tá mandando bem. Enfim, concorda com a visão do Carmelo sobre essa questão do Jaylen Brown? Eu concordo 100%. Pra mim, o Carmelo foi muito bem na leitura dele. Você concorda? Manda aí nos comentários. Se gostou, deixa o like, se inscreve. E é isso, gente. Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Grande abraço e tchau, tchau.